até colocar o servidor online e deixar que outras pessoas acessem o banco de dados de vocês a partir do PHPMyAdmin ou dessa ferramenta. Mas é uma curiosidadezinha que gostaria de estar comentando com vocês. Então, vamos ver qual que era a questão aqui. Ele pergunta qual a utilidade da aba Banco de Dados para o programa. Então, a gente tem essa aba aqui, ó, Banco de Dados. Se a gente clicar nela, o que a gente está vendo aqui, ó? A gente consegue ver quais são os bancos de dados que tem no nosso computador. A gente consegue criar um banco de dados, que mais para frente eu vou explicar mais um pouquinho. E etc. Então, essa é a aba Banco de Dados, certo? A resposta certa é gerenciar todos os bancos de dados, tabelas e colunas do servidor. Perfeito? A outra resposta que tinha ou a outra alternativa que tinha é a página central do programa, que te leva para as documentações do PHPMyAdmin, do MariaDB, além de ter um ícone que te direciona para as configurações do painel. Isso daí, gente, era essa parte aqui, ó. Certo? Que aqui você consegue as informações do PHPMyAdmin, do MariaDB. Então, não é essa aba aqui do banco de dados. Certo? Desculpa, não é essa parte aqui onde você gerencia o banco de dados e as tabelas. Opa! A outra resposta é a aba principal de comandos da ferramenta PHPMyAdmin. A aba principal de comandos seria todas essas abas aqui, ó. Aqui em cima. Certo? E a outra resposta é um enfeite para deixar o layout do programa mais bonito. Essa daqui eu coloquei bem para falar que era errada mesmo, então não é um enfeite, ela tem sua função, e a função é gerenciar todos os bancos de dados, tabelas e colunas do servidor. Que seria aqui, ó, junto com isso daqui. Certo? Perfeito. Aqui dessa resposta, aí vamos para a próxima pergunta, rapidinho. Aí nessa daqui pedia para você mostrar qual era a aba de comando para o SQL, para a nossa linguagem SQL no programa. Eu vi que tinha algumas pessoas que tiraram o screenshot do celular, né? Talvez eu tenha escrito de forma meio que equivocada a questão, mas basicamente o que eu queria era que você tirasse uma foto da tela do programa, ou seja, assim, podia ser já selecionado a aba SQL aqui, ó, e tirar a foto, como teve algumas pessoas que selecionaram a aba e tiraram a foto assim, teve outras pessoas que tiraram a foto e circularam, né, a aba SQL aqui. Podia ser de qualquer uma das duas maneiras, estava certo, ok? Tinha algumas pessoas que acabaram selecionando aqui do lado. Aqui do lado é a árvore do banco de dados, ou é a parte onde tem todo o gerenciamento, que a gente consegue visualizar as tabelas, os bancos de dados. Então, não é aqui exatamente onde a gente faz os comandos SQL. É aqui nessa abinha SQL. Perfeito? Se eu estiver indo muito rápido, gente, podem comentar aí ou abrir o microfone, não tem problema nenhum. E aqui foi algo mais aberto para vocês terem uma interação inicial com o programa, né? Eu vi que a maioria achou meio confuso o layout, apesar de que teve algumas pessoas que acharam bem intuitivo o programa. Então, eu queria já começar aqui com vocês para recapitular um pouquinho o programa, a aba, para vocês. Tá mostrando a aba para vocês ou congelou a tela? Acho que congelou. Ou vocês estão vendo o programa PHPMyAdmin? Não, a tela tá congelada mesmo. Aí deixa eu parar e voltar a gravar, voltar a compartilhar. Perfeito. Acho que agora foi. Então, tem muitos ícones, muitas abas aqui o programa, né? Se você passar em cima de alguns ícones, ele meio que te dá uma descrição breve do que é. Então, por exemplo, aqui na casinha ele coloca principal, que seria
Se eu clicar nela, eu vou para a página principal do programa, né? Aqui, ó, limpar dados de sessão. Então, às vezes ele te dá um descritivo sucinto, né? Ó. Só que não é todos que dão essa colinha, por exemplo. Se eu passar aqui na aba, eles não dão. Mas, basicamente, o que a gente vai usar durante esse curso vai ser... A gente vai olhar bastante aqui na árvore, né? A gente vai utilizar essa aba do banco de dados, o SQL, e eu vou apresentar para vocês que, dependendo de o que está sendo selecionado, né? Se a gente está selecionando o banco de dados, ou a tabela, ou até mesmo as colunas, essa aba principal aqui acaba alterando um pouquinho, acaba aparecendo uns outros ícones, outras abas, que vai estar correlacionado ao que a gente está selecionando. Mas isso eu vou explicar um pouquinho hoje ainda. Então, basicamente, o que vocês precisam se preocupar mesmo é com essas duas abas e aqui a árvore. Não vamos estar exportando ou importando tabelas para o banco de dados, apesar de que vocês têm essa função, né? Que é bem bacana, mas o mini curso, como ele é curto, é só para 1 hora e durante essa semana, a gente não vai estar trabalhando nisso. Contas de usuário, que isso daqui é para você deixar aberto para outras pessoas gerenciarem o banco de dados de vocês. Então, você pode colocar senha e deixar meio que trabalhar em equipe com outras pessoas. Então, é bem legal essa ferramenta, tem bastante coisa, mas infelizmente a gente não vai estar passando por elas. Eu deixei no descritivo mais para vocês terem uma noção do que é, como que funciona, mas tem bastante coisa. Perfeito? Mas muito obrigada àqueles que fizeram a atividade. Eu gostaria de reforçar de novo para vocês fazerem as atividades, elas são bem curtas. Se vocês olharam os slides, prestaram atenção na aula, vocês conseguem resolver as atividades em um curto espaço de tempo. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar ou de comentar, por um acaso? Antes que eu comece a aula mesmo? Dali uma, dali duas, dali três, perfeito, bora. Aula 2. Gente, só um aviso. Eu vou passar agora, a gente vai realmente começar a fazer os comandos no SQL. Se vocês estiverem com o programa aberto, prestem antes atenção aqui na explicação pelos slides. E quando eu for passar para o programa aberto, a gente começa a digitar ou fazer os comandos, né? Escrever os comandos juntos, tá? Por agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção na explicação, para que não tenha dúvida ou não venha com perguntas que acabam, entre aspas, se você tivesse prestando atenção, você meio que não teria essa dúvida, ok? Então, é mais para eu não ficar me repetindo. Mas, obviamente, se tiver alguma dúvida ou algo do gênero, eu estou sempre aberta a ajudar vocês, mas, por enquanto, tentem prestar atenção agora na explicação, certo? Então, relembrando a aula, né? Várias empresas utilizam a linguagem de programação. Um dos motivos de vocês estarem fazendo esse curso. O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou SGDP, é um software, um conjunto de softwares que permite manipular dados nos dispositivos onde são armazenados, como em memórias ou discos rígidos. E MariaDB, ele é um sistema com licença gratuita, ao contrário do MySQL. E em muitos cenários, o MariaDB oferece melhor desempenho. E, obviamente, a aula passada a gente baixou, instalou e teve uma visão geral da ferramenta do programa. Esses são os tópicos da aula de hoje. Aqui está mostrando mais uma vez como é que faz para entrar na aula do comando SQL, né? Então, você vai abrir o programa, vai iniciar o Apache, o MySQL, vai abrir o navegador avulso, digitar localhost, phpMyAdmin, né? /phpMyAdmin, e aí vai chegar na página inicial e vai clicar na aba SQL, que é onde vai permitir que sejam feitas as consultas SQL, como se estivesse no programa, né, para o gerenciamento de banco de dados. Certo?
Então, aí, esse daqui é o nosso layout do SQL, que algumas pessoas já viram, então já tem uma noção. Então, vamos falar um pouquinho só desse layout. Ali embaixo a gente tem um ícone, né, um botão de limpar, que limpa a caixa de comando de SQL. Então, se você está digitando um comando e você quer apagar tudo, você pode clicar nesse ícone, né, nesse botão. O formata as linhas de entrada de comando na caixa. Então, às vezes você está escrevendo o comando meio que na hora, sem se preocupar com o espaçamento, pulando linha, essas coisas. Ele consegue formatar para você o comando. E obter consulta autosalva ou autosave, ele retorna o último comando executado. Isso é muito útil, inclusive, para... que às vezes a gente está fazendo os comandos tanto para qualquer linguagem de programação, a gente acaba modificando muitas coisas para tentar fazer com que o comando rode. Então é sempre bom ter um autosave, né? Para que volte o comando antigo para que a gente consiga alterar e achar qual que é o problema que está tendo para executar o comando. E a barrinha executar um comando. E embaixo ali no meio vocês podem ver que tem um ícone chamado uniparâmetros, marcar essa query SQL, delimitadores. Eu não trouxe a descrição desses comandos porque não vai ser útil para a gente saber disso e ficaria meio que poluída a nossa página aqui. Então, vocês sabendo desses daí já é bem legal e já vai ajudar vocês bastante. O resto podem deixar do jeito que tá. Então, vamos lá. Começar os nossos primeiros comandos aqui. Os primeiros comandos que eu estarei mostrando vão ser correlacionados ao banco de dados, certo? Então, o comando create, drop and show, agora, nesse primeiro slide, é para o banco de dados. Então, vamos lá. A gente tem o comando create database, que vai criar um banco de dados com o nome dado, que a gente vai dar para ele. A gente tem o comando drop database, que vai apagar ou descartar um banco de dados, né? Esse comando não pode ser desfeito, isso é muito importante. Então, sempre quando você for apagar um banco de dados, é definitivo. Não tem como retornar. Para você retornar, você teria que recriar esse banco de dados. Então, tenham certeza antes de apagarem qualquer banco de dados que vocês queiram. E lembrando que apagar o banco de dados está correlacionado a apagar as tabelas e as colunas que estão dentro desse banco de dados. Então, é realmente uma função mata-mata, né? É uma função que você deve usar um último recurso e só quando realmente é necessário. E o comando show databases, ele vai mostrar uma visualização mais rápida das bases de dados. O show database é um comando que é muito mais útil para outras ferramentas, como o MariaDB direto, né? Realmente, o software, na qual você só tem a caixa do SQL, mas como a gente está usando PHP-MyAdmin, não vai ser tão necessário, não faz tanto sentido saber desse comando, mas eu achei relevante, interessante mostrar para vocês, porque às vezes vocês, tendo conhecimento base da linguagem SQL, se vocês forem usar em qualquer outro lugar, vocês já sabem como utilizar o show database. Apesar de que para a ferramenta PHP-MyAdmin, a gente tem a nossa árvore, então a gente consegue ver quais são os bancos de dados do nosso sistema, né? No nosso computador. E ali embaixo tem a síntese para esses comandos. Então, sempre quando você for criar uma base, você vai escrever create database e o nome da base. Então, nesse exemplo, o nome da base é escola. Aí, se eu quiser apagar essa base, eu vou escrever drop database e o nome da base, que no caso é escola. E se eu quiser mostrar o banco de dados, né, todos os bancos de dados, eu simplesmente vou escrever show databases. S, porque é mais de um banco de dados. Atento ao ponto e vírgula, sempre quando vocês estiverem fazendo um comando, isso vale para qualquer tipo de linguagem, dependendo do programa, ele não consegue rodar se você não colocar esse ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve como se eu estivesse informando ao programa, ao software, de que o comando acabou aqui. E na próxima linha vem um outro comando.
Então, haverão comandos que são tão longos ou que eles meio que... Como eu posso dizer? Tem mais de uma linha, ou o mesmo comando, que daí não se utiliza o ponto e língua. Um ponto e linha. Mas quando eu coloco ponto e linha, significa o comando acabou e na próxima linha eu vou ter um novo comando, ok? Antes de ir para o próximo slide, alguma dúvida? Tá claro, não tá claro? A síntese parece bem explicativo, né? Tudo em inglês mesmo, gente. Programação, a linguagem é em inglês, então, infelizmente, não tem como ser em português. Apesar de que a ferramenta PHP é em português, então meio que ajuda as pessoas que não têm o inglês tão avançado assim. Mas os comandos são bem básicos também, é bem intuitivo. Ok? Beleza. Bora ir pro próximo aqui. Então, aqui, ó, eu tô mostrando um exemplo de como eu não consigo ver só um banco de dados. Não, infelizmente, eu tentei mostrar, tipo, show database, sem mais de um banco de dados. Nesse caso, se você quer mostrar um banco de dados, existe um outro comando, que não seria show database, seria select. Que aí, no caso select, você iria selecionar um banco de dados e iria retornar para você o comando, né? Ia retornar com as tabelas que tem nesse banco de dados. Mas, nesse caso, é um comando que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas para o show database, ele necessariamente é para mostrar todas as tabelas. Ou, no caso, para o programa que a gente está utilizando, né, o PHPMyAdmin, só funciona para todas as tabelas. Certo? De nada. Então, vamos lá. Ó, comandos. Create, drop, show database. Então, ali no 1, é a mesma síntese, né? Os mesmos comandos que eu apresentei para vocês. Você vai colocar os comandos, vai escrever. Aí no 2, você vai clicar em executar. E logo em seguida vai aparecer o que está aqui do lado direito. Ele retornou o conjunto vazio, então quer dizer que ele realmente criou um database. E aqui ele realmente apagou o database escola, certo? Então quando aparecer assim, significa que o comando deu certo, que ele funcionou. E aqui embaixo ele mostra, ó, eu pedi para ele mostrar e ele mostrou quais são as bases que tem no meu servidor, no meu computador. Olha só. O teste, primeiro, PHPMyAdmin e etc. Ok? Ana, parou de compartilhar a tela. Parou de compartilhar? Deixa eu ver. Caiu a conexão aqui no computador? Deixa eu tentar conectar. Gente, desculpa, que o Wi-Fi aqui do Demar, às vezes ele quer e não quer funcionar. Agora dropou aí. Mas, basicamente, o comando era aquilo mesmo. Deixa eu ver se ele consegue conectar. Ok? Ó, tá voltando. Só um minutinho, gente. Bom, ainda continuou isso. Perfeito. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. Então, vamos lá. Então, é isso daí o comando. Beleza. Aí, agora a gente tem os comandos use e select. O use e select pode ser usado tanto para banco de dados quanto para tabelas. Então, vamos lá. Ó. Comando use seleciona a base de dados que será usada e editada. Perdão, gente. O comando use é só para base de dados. Não se utiliza para tabela. Então, sempre quando a gente for alterar, adicionar, fazer qualquer coisa num banco de dados, a gente sempre tem que usar, ou, entre aspas, selecionar esse banco de dados, utilizando o comando use. Então, antes de mais nada, sempre eu vou estar digitando use, banco de dados, nome tal. Aí embaixo, sim, eu vou poder alterar ou fazer qualquer procedimento que eu queira fazer nesse banco de dados. E o comando select from é o comando base
para todos os comandos de pesquisa de informações no banco de dados. Então, se eu quiser visualizar alguma coisa nesse banco de dados, eu vou utilizar o comando select. Então, nesse caso, por exemplo, eu estou usando o banco de dados primeiro e eu estou selecionando asterisco, que significa que eu quero selecionar todas as colunas de uma tabela tal, que nesse caso é clientes. Se eu quiser selecionar uma coluna específica, eu posso simplesmente colocar select coluna tal, coluna 1, coluna 2, sei lá, da tabela from significa da tabela clientes, da tabela 1, da tabela 2, a tabela que está no banco de dados, certo? Perfeito. Então aqui, ó, temos exemplo. Utilizando a mesma síntese que eu mostrei anteriormente, clicando no 2 ali para executar o comando, ele vai me retornar, ó. Aqui fala que ele está usando o banco de dados primeiro. Deu certo. E aqui ele falou que deu certo, ó. Ele vai retornar asterisco da tabela clientes. Ou seja, ele retornou todas as colunas que tem na tabela cliente. Então, na tabela cliente, ó, tem a coluna ID, nome e e-mail. E ele me retornou. Ana, se tivesse dados nessa tabela, ele iria retornar os dados? Iria retornar os dados também, além das colunas, certo? Então, ele basicamente iria retornar as colunas. Não, perdão, gente, não iria retornar as colunas, não iria retornar os dados, só iria retornar as colunas. Para retornar os dados, tem um outro comando que a gente vai utilizar. Então, se eu quiser só saber quais são as colunas que tem numa tabela, eu posso usar o select from, ok? Perfeito. Ó, aqui eu mostrei o exemplo de eu só quero que retorne uma coluna ID. Olha aqui. Aí ele retornou para mim a coluna ID da tabela clientes do banco de dados primeiro. Perfeito. Gente, outra pausa. Dúvidas até agora? Alguma coisa que não ficou muito clara, talvez? Perfeito. Agora a gente vai entrar num tema que é muito importante para quando você vai inserir dados numa tabela. Existe um conceito chamado tipos de dados, que na linguagem SQL, cada coluna, variável local, expressão ou algum parâmetro, ele tem seu tipo de dado relacionado. O que seria tipo de dado? É um atributo que você especifica o que é essa informação, né? Esse tipo de dado que o objeto pode manter, ou seja, que você vai estar inserindo numa tabela ou numa coluna. Pode ser dados inteiros, dados de caracteres, monetários, né? Números, hora, cadeia de caracteres, etc. Para o nosso mini curso, a gente só vai usar 2 tipos de dados. A gente vai vamos nos limitar só a 2 tipos de dados. Mas eu deixei também o link no slide, e também vou colocar no Classroom, para vocês darem uma olhada nos outros tipos de dados que vocês quiserem colocar para suas tabelas, para suas colunas. Mas utilizando esses 2 já vai ser o suficiente para a gente desenvolver os bancos de dados, as tabelas bem de forma completa, por assim dizer. Então, a gente vai ter o tipo de dado varchar, parênteses, tamanho, ou seja, esse tamanho seria o número de caracteres que eu vou colocar para esse tipo de dado. E o tipo de dado varchar é em texto. Então, o tamanho ele pode mudar conforme a quantidade de caracteres armazenado. Então, quando eu vou escrever varchar no comando, para uma coluna, significa que, olha, programa, essa coluna só vai entrar dados em texto, certo? Então, qualquer caractere, qualquer coisa que eu for adicionar para você é texto. Isso vale para número também, Ana? Vale para número também. Então, se eu colocar nessa coluna 1, 2, 3, 4, 5, entre aspas, é texto, não é número, porque você não vai somar. Um exemplo disso é telefone. Telefone, a gente, tudo bem, é um número, mas a gente não soma telefone, entre aspas. É como se fosse um texto. A gente tem 1, 2, 3, então são texto. Ok? E o int, que é tipo de dado para números inteiros. Então, se eu colocar numa coluna, por exemplo,
uma coluna idade. Eu vou colocar int, porque eu somo idade, eu somo 1, 2, 3, 4, entendeu? É mais ou menos essa lógica. Então, tipos de dados, eu vou caracterizar as informações que eu vou inserir numa coluna. Então, essa coluna só vai aceitar ou só vai retornar informação ou documento, informação que eu inseri na forma que eu estiver colocando para ela, certo? Por que isso também é muito importante? Digamos que no int, você, sei lá, você vai criar uma coluna e você vai colocar que o tipo de dado dela é int. Só que você se esquece e quando você for inserir um dado, você escreve alguma coisa para essa coluna. É int, ou seja, só número, mas eu vou escrever oi. Eu vou inserir oi ao invés de inserir um número. O valor que o computador, o programa vai retornar para a tabela é 0. Ele vai considerar que a palavra, né, que o caractere de letras é valor nulo, é valor 0. Então ele não vai dar um número, entende? Para o Varchar já é um pouco diferente, porque, como eu falei, o Varchar ele considera 1, 2, 3 como número. Só que ele vai considerar o número como texto, ele não vai considerar o número como número. Ok? Tudo certo até aqui? Gente, é um conceito bem. E se misturar número com letra, acontece o quê? No caso, você fala se eu tiver uma coluna que é varchar e nessa eu vou inserir um dado que é número e letra. Você falou do comando int, né? Você falou que se tiver letra, ele já vai considerar 0 como nulo, mas e se tiver na sequência números, ele vai somar os demais? Não, ele não soma. Então, por exemplo, se eu escrever A1, vai aparecer 01 para ele. A2, vai aparecer 02 para ele, por exemplo. Entendi. Entendeu? Obrigada pela pergunta, Pro. Então, agora vamos para o comando de criar tabela. Agora a gente vai criar tabela. Então, uma vez que a gente já sabe como criar um banco de dados, como apagar ele e como selecionar ele para criar a tabela, agora a gente vai criar a tabela. Então, para criar a tabela, a gente vai usar o comando create table, que é a mesma coisa que o comando create database. Vai criar uma tabela inicial vazia no banco de dados que você está utilizando. O comando show tables, ele vai servir para fazer uma visualização rápida de todas as tabelas de um banco de dados. Então, olha ali o exemplo, a síntese. Eu estou usando o banco de dados primeiro, ponto e vírgula, que eu terminei o comando. Aí, create table alunos. Abre parênteses, pula a linha. Cada linha dentro desse parênteses é uma coluna, gente. Então, aqui eu tenho 3 colunas. Eu tenho a coluna ID, nome e e-mail. Cada linha que eu vou adicionando é uma coluna diferente na tabela. E para adicionar outra linha, eu tenho que fazer vírgula. Então, eu tenho uma linha, adicionei o nome da coluna. Então, por exemplo, na primeira linha, ID, eu tenho o nome da coluna, o tipo de dado, né? No caso é int, que é tipo numérico, vírgula. Que significa, essa daqui é a minha primeira linha. Minha primeira coluna, quero dizer. Vírgula. Agora vou pular a linha e vou adicionar outra coluna. Então, essa outra coluna é nome, tipo de dado, que no caso é varchar 90, ou seja, é uma coluna que aceita texto, tipo de dado em texto, com 90 caracteres. Vírgula. Vem para o próximo. E-mail, varchar, 90 caracteres. Não coloquei vírgula. Por quê? Porque eu já acabei minhas colunas. Essa é a minha última coluna. E para fechar o comando, eu fecho o colchete, ponto e vírgula. Ana, eu posso fechar na mesma linha? Pode. Mas esteticamente falando, e para não complicar e ficar melhor de você ver a programação do que você está fazendo, a gente costuma sempre pular a linha quando a gente está meio que criando outro comando, entre aspas. Então, aqui nessa linha, para ficar melhor para visualizar, que eu só tenho uma coluna, eu pulei o comando de fechar para outra linha. Então, por isso que está lá, parênteses, ponto e vírgula, ou seja, eu terminei meu comando, que era criar a tabela.
E embaixo eu pedi para mostrar as tabelas que tem no banco de dados primeiro, ok? Aí aqui é o comando executado da síntese que eu acabei de mostrar. Então, executando esses comandos, foi criada uma tabela de 3 colunas. Tá escrito D, mas eu escrevi errado, gente. É ID, nome, e-mail. Será criada e as tabelas de base de dados serão mostradas. Então, olha lá. Ele retornou que tá usando a base de dados primeiro. Aí embaixo, ó, ele fala que deu certo. Ele criou uma tabela com esses tipos de dados e essas colunas. E aqui embaixo está mostrando quais são as tabelas que tem no banco de dados primeiro. Ó, tem a tabela alunos, clientes e professores, no caso. Dúvidas até agora? Para criar tabelas? Ou os tipos de dados? Tá tudo tranquilo? Tudo certo? Eu gostaria de ver um ok de alguém, ou um certo, tô ouvindo, não tô ouvindo. Obrigada, Maria. Ai, obrigada, gente. Tá Adorei. tudo tranquilo. Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Então vamos continuar. Agora a gente tem o comando drop data table, quer dizer, drop table e delete. O comando drop table, ele vai remover a tabela de banco de dados. A tabela do banco de dados. Esse comando sempre remove todos os índices, regras, gatilhos e restrições que existem na tabela de destino. Ana, o que é índice, regras, gatilho? Eu vou explicar na aula de amanhã, gente. Mas, por enquanto, para ter como definição, o programa drop ele vai remover a tabela do banco de dados, certo? Comando delete. Ele permite que uma ou mais linhas sejam excluídas de uma tabela do banco de dados. Ou seja, deixando uma tabela sem entrada, somente as colunas. Então, quando eu quero... Por que eu falo linha? Quando a gente vai adicionar um dado na tabela, a gente vai adicionar esse dado por, entre aspas, linhas. Então, eu tenho uma tabela com ID, nome e e-mail. Eu vou adicionar um dado. Eu vou adicionar o ID junto com o nome da pessoa, junto com o e-mail. Então, vai ficar uma linha assim. ID1, nome João, e-mail joão@usp, por exemplo. Isso é uma linha, isso é um dado. Significa que a ID está correlacionado ao nome, que está correlacionado ao e-mail. Perfeito? Então, se eu quiser, às vezes, eu não quero que o João esteja lá, eu quero remover esse dado que eu adicionei. Eu uso o comando delete, que daí só vai remover o dado, eu não vou apagar a tabela. Se eu quiser apagar a tabela por inteiro, aí eu uso o comando drop, ok? E aqui embaixo a gente tem a síntese. Então, sempre quando a gente estiver mexendo com tabela, a gente tem que selecionar a tabela. Então, primeiro comando, use primeiro, que eu estou selecionando o banco de dados. Eu falei tabela? Perdão. Eu estou selecionando o banco de dados primeiro. Então, sempre quando a gente for trabalhar com tabelas de um banco de dados, o primeiro comando vai ser use banco de dados, que é usar o banco de dados nome tal. Ok? Delete from alunos. Que significa? Eu vou deletar as colunas, não, as linhas, todas as linhas da tabela alunos. É isso que eu tô falando nesse primeiro, ó. Delete from alunos. Eu tô deletando todas as linhas, todos os dados que eu inseri nessa tabela de alunos. Aí o comando de baixo. Delete from clients, ou seja, eu tô deletando da tabela clientes, onde, where, ID igual a 1. Ou seja, eu estou deletando só a linha onde o ID é igual a 1. Ana, e se eu tivesse colocado, no exemplo que você deu, o ID era igual a 1, que estava correlacionado ao João, que estava correlacionado ao e-mail do João. Se eu tivesse colocado onde nome igual a João, daria certo? Daria certo. Aí eu iria apagar a linha correlacionada aonde o nome é igual a João. Certo? Por que eu coloquei ID? Porque ID é mais fácil de a gente escrever, porque é só um número, né? Então, geralmente, a gente mantém o controle através do ID. E embaixo a gente tem o drop table, que eu apaguei a tabela por inteira de professores. Olha do lado que eu escrevi. A cláusula where, que significa onde, serve para identificar qual registro deve ser removido.
Where, ele é opcional. Tanto é que eu mostrei em cima que eu consegui usar o comando delete sem usar o where. Para remover todos os dados de uma tabela, é só não usá-lo. Ok? E aqui, eu estou mostrando o comando executado. Então, executando esses comandos, será deletado todas as linhas da tabela alunos, a linha com dado onde é id igual a 1 da tabela clientes, e a tabela professores será eliminada. Gente, eu coloquei em caps lock o nome das tabelas, por causa que é importante vocês saberem de onde vocês estão apagando, vocês estão alterando as tabelas. Fiquem atentos ao nome das tabelas, que é isso que vai fazer com que vocês consigam alterar e saber onde é que vocês estão mexendo, adicionando, apagando, fazendo qualquer coisa, certo? Perfeito. Aqui nós temos o comando alter table, que significa que eu vou... Vamos lá. O que acontece se tiver mais de uma linha com id igual a 1 ou o mesmo nome? Ele vai apagar as duas linhas. Então, se eu tiver mais de uma linha com id igual a 1, ele vai apagar as duas. Certo? Mais para frente, a gente vai criar restrições nas nossas tabelas. De nada, William. A gente vai criar restrições nas nossas tabelas para evitar que isso possa acontecer. Mas como, por enquanto, a gente só está criando, a gente não está botando limites aos dados que a gente adiciona, ao que a gente cria, infelizmente, pode vir a ter esses problemas, certo? Mas mais para frente, a gente vai criar restrição para que isso não ocorra. Nada. Vamos lá, então, alter table. O comando alter table, como o nome já diz, eu vou alterar a tabela que eu já tenho. Então, eu já criei a tabela, ou eu criei o banco de dados, estou selecionando esse banco de dados, criei uma tabela, ou apaguei, eu posso apagar, criar a tabela, e eu vou alterar alguma coisa da tabela que eu já tenho. Então, eu posso alterar as características de uma tabela existente e de suas colunas. Eu posso alterar essa tabela, eu posso incluir outra coluna, eu posso eliminar a coluna, ou eu posso alterar as colunas, que seria o tipo de caractere, ou então até mesmo, mais para frente a gente vai ver, a restrição que essa coluna tem. Além de configurar manualmente o valor de campos do tipo INCR, que significa Índice Number Character Restriction, que seria tipo o índice de número, caractere ou restrição. Comando describe, ele vai descrever a estrutura da tabela, com suas colunas e tipos de dados. Ou seja, se eu colocar describe tabela tal, ele vai falar, coluna tal tem o tipo de dado tal, coluna tal tem o tipo de dado tal. Ele não vai me dar a tabela, por assim dizer, ou seja, ele não vai me dar os dados da tabela, mas ele vai me falar o que tem de informação nessa tabela, não informação, mas o que essa tabela tem de tipo de dado e de restrição, que mais para frente a gente vai estar sabendo. Então, ali está a síntese, ó. Eu vou usar o banco de dados primeiro. Aí embaixo, vou alterar a tabela alunos. Olha só que interessante, eu não coloquei ponto e vírgula e não coloquei vírgula. Por quê? Porque isso é um comando todo, certo? Então, ó, eu vou alterar a tabela alunos e, alterando essa tabela, eu vou adicionar, add. Eu vou adicionar uma coluna chamada telefone, com um tipo de dado em texto, de 40 caracteres. Ana, eu quero modificar, continuar modificando. Pode continuar. Então, bota uma vírgula, porque isso tudo é um comando só. Bota uma vírgula. Eu quero tirar a coluna nome. Drop, nome. Vírgula. Eu quero modificar a coluna e-mail, que e-mail, ela tinha o tipo de texto varchar, né? Ela era um tipo de texto, mas eu quero aumentar a quantidade de caracteres. Você coloca modificar a coluna, o nome da coluna e o que você quer que a coluna seja no final. Ponto e vírgula, describe alunos. Ok? Olha ali o que eu coloquei de destaque. Para o comando alter table, existem cláusulas para cada situação a ser alterada. Então, se eu quero adicionar, se eu quero excluir ou se eu quero modificar a coluna, o tipo de coluna. Certo, gente? Aí aqui eu estou mostrando o que a gente acabou de fazer no slide anterior, né? O exemplo. E como vai retornar. Ó, seu comando foi executado com sucesso. E olha só o que ele deu como describe. Aqui ele me mostra o tipo de coluna. Esse null significa se a coluna ela pode ser
anulado, ou seja, se eu posso adicionar um dado vazio. A chave, que isso aqui a gente vai ver depois, o default, que a gente vai... que tem a ver com se ela pode ser nula, que no caso o default está mostrando que a tabela não tem dados, ela está nula, está vazia. E um extra que não é importante para a gente agora. Ok? Perfeito, gente. Agora a gente vai... Deixa eu ver Tá. Agora a gente vai inserir um dado na tabela. Para inserir um dado na tabela, a gente vai usar o comando insert. O comando insert inclui no banco de dados os valores na tabela que você está querendo inserir. Observação. Se não for... Se não for citado as colunas às quais os valores serão inseridos, será inserido na ordem das colunas da tabela. Cuidado com o tipo de dado. O que significa? Vamos olhar ali embaixo. Eu estou inserindo na tabela clientes e eu estou especificando qual é a ordem que eu estou inserindo os dados. Então, se eu tivesse colocado as colunas, ao invés de, por exemplo, aqui a gente está vendo clientes entre parênteses, ID, nome e e-mail. O que significa? Eu vou inserir os dados, os valores que eu estou inserindo é nessa ordem. Às vezes, na tabela, não está na ordem ID, nome e e-mail. Ou seja, a primeira coluna, às vezes, não é ID, não é nome, não é e-mail. Às vezes, a ordem pode estar sendo nome, ID e e-mail, por exemplo. Não sei. Se fosse o caso, para evitar que eu insira um número ou um dado numa coluna errada, eu vou falar, olha, eu estou falando para o comando, eu estou inserindo nessa ordem. Para a coluna ID, ele vem primeiro, coluna nome, ele vem em segundo, coluna e-mail, ele vem em terceiro. E se eu não especificar? Ele vai inserir na ordem que está a tabela, que você criou a tabela, no caso. Então, se você criou a tabela em nome, ID, e-mail, e vai inserir os dados do jeito que está, por exemplo, ana@usp.br, ao invés de ele colocar o 1 no ID, ele vai colocar o 1 no nome, que é a primeira coluna, no nosso exemplo. Ao invés de colocar a Ana no nome, ele vai colocar no ID, porque a ordem tá primeiro nome, segundo ID e terceiro e-mail. Então, eu especificando, eu estou garantindo que ele vai inserir os dados nas colunas que eu quero na ordem certa, ok? E sempre que eu quiser inserir um dado a mais, eu vou primeiro, eu criando o comando, eu estou inserindo na tabela clientes, eu estou especificando qual é a ordem dos valores que eu estou inserindo. Não fechei não coloquei ponto e vírgula, ainda no mesmo comando, embaixo. Valores, velhos. O primeiro parênteses é uma linha. O segundo parênteses é outra linha. Então, a cada linha que eu quiser adicionar, eu vou criando outros parênteses. E o que está dividindo cada linha? É a vírgula ali. Então, primeiro parênteses, vírgula, isso é uma linha. Pós-vírgula já é outra linha. E assim vai sucessivamente até eu fechar o comando que está ali no final, o ponto e vírgula. Certo? E eu selecionei o asterisco da tabela clientes para mostrar se foi inserido esses valores que eu queria na tabela. Vamos ver o que eu coloquei ali de observação. Este campo pode apresentar o nome das colunas em qualquer ordem. Eu acabei de explicar. Não necessariamente na ordem que foi criada a tabela, certo? E ali embaixo, esses campos devem estar na mesma ordem de escrita na linha anterior. Na linha anterior, escrevi errado. Todos separados por vírgula, ok? E aqui, ele está mostrando o comando sendo executado. Então, executando esses comandos, eu adicionei 4 entradas, né? 4 linhas na tabela, conforme mostrado. Então, olha só. Eu coloquei... olha só que legal, gente. Nessa tabela, a ordem das colunas tá ID, nome e e-mail. Mas no meu comando, eu quis inserir numa ordem diferente. E-mail, ID e nome. E ele colocou nos campos que eu queria. Independente se a tabela tá como default, né? Tá como padrão essa ordem. Se lá em cima eu especifiquei, olha, mas eu quero na ordem diferente, mas tem que entrar aqui, ele vai fazer do jeito que eu tô pedindo. Certo? E olha só que interessante. Aqui na entrada do João,
como eu tinha comentado, como o e-mail ele tá como caractere, apareceu 0 aqui. Por quê? Porque no ID eu coloquei como João, certo? Ó, eu tô inserido o ID no segundo dado. E tá escrito como João com as aspas. Quando a gente coloca aspas no programa, significa que esse dado ele é em texto. Eu estou especificando, eu estou falando, tudo que eu coloco em aspas é um texto. Então, às vezes, é uma coisa que eu esqueci de comentar. Quem trabalha com programação, quem faz qualquer outro tipo de linguagem, já sabe que sempre quando a gente coloca umas aspas no que a gente está escrevendo, é texto. E eu posso escrever o que eu quiser nele. Então, não é comando, não é número, é texto. Eu colocando aspas, eu estou especificando para o programa que isso é texto. Então, ali, por exemplo, eu especifiquei para o programa que João é um texto. Por isso que ele me retornou 0. Por causa que o tipo de dado aqui para o ID é número. E ó, aqui, beleza, ele colocou o e-mail do João na parte de nome, por causa da ordem que eu inseri. E no e-mail ele colocou 3, porque, de novo, número para o tipo de dado varchar, que é tipo em texto, ele considera como texto. Então, ele escreve ali o número 3, ok? Eu acabei respondendo a pergunta. Bom, gente, mas tinha pergunta aqui. Por que a entrada do João apareceu no seu ID igual a 0? Eu respondi a pergunta que eu queria fazer para vocês, mas acontece. Porque as informações do João estão inseridas nas colas erradas. Eu também expliquei aqui para vocês, mas fica como lembrete essa pergunta para quando vocês talvez forem revisar, fazerem essa reflexão, para ver se vocês conseguem lembrar. Aí aqui eu coloquei um exemplo de... Eu tenho essa tabela aqui, ó, que eu quero inserir, né, no nosso banco de dados. Então, olha só o exemplo que eu fiz. Eu primeiro criei a tabela. Então, eu criei uma tabela aluno 01 com o número USP sendo uma coluna 1, o nome sendo a coluna 2, e o e-mail sendo a coluna 3, e a nota sendo a coluna 4, certo? Aí, logo em seguida, eu já coloquei o comando que eu vou inserir o dado nessa tabela que eu acabei de criar. Aí, eu coloquei os valores que estão aqui nessa tabela na ordem certa. E eu pedi para ele selecionar para mostrar para mim essa tabela que eu acabei de criar. Então, ele vai retornar essa tabela com os valores para cada coluna. Eu acabei não tirando um screenshot, mas isso daqui seria uma possível resposta, certo? Bom, vamos pegar aqui o resumo da aula, né? Então, para entrar na aba do comando, é só clicar no SQL, no ícone. Os tipos de dados especificam o tipo de dados que os objetos podem manter. E aqui estão os comandos SQL com as definições, meio que um resuminho para vocês terem como relembrar, certo? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a falar? A gente está 1h24. Alguém tem alguma coisa a dizer, talvez? Não? Nesses 5 minutinhos, tudo certo por aqui? Obrigada, Rafael. 5 minutinhos, vamos tentar inserir ou criar uma tabela, um banco de dados? Tentar fazer algo junto aqui? Eu gostaria que alguém escrevesse ou abrisse o áudio e me desse o nome... Vamos criar um banco de dados, ó. Create... É sempre bom fazer em letra maiúscula. Create database. Que nome de banco de dados vocês gostariam de criar? Alguém poderia me dar um exemplo? Ou falar alguma coisa? Tipo, eu quero criar uma base de dados para o quê? Para quem? Vamos criar uma base de dados para o Demar, por exemplo. Aí nessa base, eu vou criar para o Demar e já vou executar o comando para eu já ter a base para eu trabalhar. Então, ó,
Perfeito. Retornou aqui, ó. Já dá até para ver a base de dados ali, o Demar. Ótimo. Aí agora eu vou usar essa base de dados que eu acabei de criar. Olha só. E eu vou criar uma tabela nessa base de dados. Então, eu vou create table. Opa, create table. Professores. E eu vou colocar o nome, que vai ser um tipo varchar 120, por exemplo. Eu vou criar, sei lá, a idade dos professores, que vai ser em número. E eu vou criar um ID que eu vou colocar aqui. Int. Ó, não se esqueçam. Perfeito. Então, eu criei a tabela. Ah, mas eu já quero inserir os dados nessa tabela. Eu posso. Ó, insert values. Eu posso colocar tanto aqui. Insert into professores, né? Ou seja, eu estou falando, inserir na tabela de professores os valores. Eu vou colocar o ID 1, o nome, entre aspas, porque é tipo um texto. Vou colocar a professora Kátia. E eu vou colocar a idade dela. Ela tem cara de novinha. Vou colocar 25 anos. Tá? Nossa, acabei de me formar, hein? Acabou de se formar, professora. A professora, ela era gênio. Ela já é professora aqui do Demar. Ela se formou aos 10 anos e fez a carreira dela durante esse tempo. E tem 15 anos de carreira. E eu vou pedir Detalhes pra... você deixa para depois, Ana. Tá bom, gente. Mas basicamente é assim que se faz o comando, ok? Vamos aqui voltar para a nossa apresentação. Avisos. Não esqueça de realizar a atividade 2, que vai estar já no Classroom. A entrega para o dia seguinte, ou seja, para amanhã até as 10 da manhã. Teve algumas pessoas que vieram perguntar se podia eu prolongar o prazo de entrega. Infelizmente, eu não posso, porque eu preciso de um tempo para analisar as respostas que vocês tiveram e trazer um feedback para vocês para a aula. E para todas as aulas, o programa está aberto para que vocês possam ir, após a explicação, ir utilizando o programa e tentando fazer as criações, as alterações que vocês forem fazendo. Bom, gente, alguma dúvida? Já avisando que para essa atividade vocês vão precisar utilizar o programa, que vai criar um banco de dados, eu não me lembro o que eu coloquei para a atividade, mas vocês vão precisar ter o programa. Alguém teve alguma dificuldade em instalar o programa, por um acaso? Ou foi de boa? Pelo menos pela resposta das atividades. Teve uma atividade que precisava que você tirava foto da página, então eu tive uma noção de que teve bastante gente que conseguiu baixar. Mas se por acaso alguém não conseguiu baixar o programa, entre em contato comigo, que eu vou estar auxiliando, a gente tenta achar uma solução do que pode estar acontecendo, mas é bem simples de baixar, não deveria ter muita complicação, certo? Beleza, gente? Já deu 1h30. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Vou parar a apresentação aqui e vou parar a gravação. Muito obrigada, gente.